Você sabia que mais de 50% das pessoas acima dos 60 anos de idade têm problemas no joelho? O problema mais comum nessa faixa etária é a osteoartrite do joelho, mais comumente chamada de artrose no joelho, que é o desgaste articular. Esse desgaste articular ele é relacionado à idade, mas também está relacionado a muitos outros fatores, como obesidade, por exemplo. E evitar esses fatores são a principal chave para que você não tenha problemas no joelho. Então nós vamos falar um pouquinho a respeito dos fatores relacionados à artrose do joelho e como você pode evitá-los. Em primeiro lugar, a idade. Obviamente, todos nós queremos viver muitos anos, viver bem e viver com saúde. Então, a degeneração articular é um processo natural, mas isso não significa que nós vamos ter ou que tenhamos que ter um problema articular com a idade. A obesidade é um dos principais fatores de risco para a artrose no joelho. A obesidade, além de aumentar a sobrecarga na articulação, também aumenta o nível de adipocinas, que são enzimas inflamatórias circulando no organismo, que causam inflamações nas articulações, principalmente no joelho, mas em outras articulações também, inclusive articulações que não são submetidas à carga, como por exemplo as mãos. Portanto, evitar a obesidade, controlar o peso, é a primeira medida para se evitar problemas relacionados à artrose. Você sabia que para aliviar sintomas da artrose, basta a redução de 5% do peso corporal? Se você tem 80 quilos, por exemplo, se você perder 4 quilos, ou seja, 5% do seu peso corporal, os estudos mostram que já haverá alívio significativo dos sintomas relacionados à artrose. Portanto, temos aí expectativas realistas. É possível. Agora, como fazer isso? São duas medidas principais, não há milagres relacionados a isso: dieta e exercício. Muitos vão perguntar, tudo bem, doutor, mas eu tenho dor no joelho, como eu vou fazer exercícios? Os exercícios mais recomendados para pessoas que têm artrose no joelho são exercícios de baixo impacto, como por exemplo, caminhadas, exercícios aquáticos, como hidroginástica, hidroterapia ou natação, e bicicleta, exercícios de musculação supervisionados. É claro que eu não estou recomendando que você faça exercícios de musculação intensos numa academia sem supervisão. É necessário supervisão para que você faça exercícios de fortalecimento sem sobrecarregar os joelhos. Isso é possível. Atividades físicas com maior impacto, como corrida, esportes como futebol, basquete, vôlei, já são um pouco mais complicadas se você tem artrose no joelho. Nesses casos, eu sugiro que você pergunte ao seu médico se você pode ou deve praticá-las. Tenho muitos pacientes que as praticam, porém com aconselhamento adequado e sabendo também do risco e benefício que corre. Com relação à dieta, a dieta também ajuda bastante no controle do peso e, portanto, também ajuda bastante na diminuição da sobrecarga na articulação. Então, dieta e atividade física adequada são as principais maneiras de se reduzir o peso para evitar sobrecargas nas articulações. Outro fator bastante importante relacionado à artrose do joelho é o fator genético. Se você tem pessoas na família, pai, mãe, irmãos, que apresentam problemas no joelho, é importante que você tenha uma prevenção um pouquinho adicional, mas sem ficar também extremamente preocupado com isso. A partir do aparecimento de algum sintoma, basta procurar um médico, um especialista, para ver se está tudo bem ou se já está aparecendo algum sinal de desgaste articular, principalmente se você já estiver ali próximo da 5ª década de vida. Lesões no joelho são um dos principais fatores relacionados à osteoartrite ou artrose. Por exemplo, pessoas que têm ou já tiveram lesão de ligamento do joelho, lesão de menisco ou lesões localizadas na cartilagem são um grupo de risco para artrose no joelho. É necessário que essas lesões sejam tratadas adequadamente, sejam elas por meio de cirurgia ou não, através da indicação de um especialista. Essas lesões, se não forem tratadas de maneira adequada, poderão levar a um processo degenerativo acelerado e vai levar à artrose no joelho. Portanto, essas lesões precisam ser tratadas adequadamente. Atividades esportivas intensas causam artrose?
Essa é uma questão muito importante, muita gente tem dúvida com relação a isso. Não há consenso na literatura científica se o esporte intenso causa artrose ou não. Alguns estudos mostram uma incidência maior de artrose em pessoas que praticam esportes de alto rendimento ou esportes competitivos, como maratona, triatlon, futebol profissional, por exemplo. Entretanto, outros estudos, quando compararam essas pessoas com a população normal, separando aqueles indivíduos que já tinham alguma lesão no joelho ou não, viram que se o atleta nunca teve uma lesão mais significativa no joelho, ele não tinha um aumento considerável do risco de osteoartrite ou artrose no joelho comparado à população normal. Ou seja, o aumento da incidência está mais relacionado às lesões no joelho, que essas pessoas que praticam esportes intensos podem ter, do que a prática esportiva em si. Portanto, a gente volta ao que eu falei. Se você tem algum problema no joelho, é importante que ele seja tratado adequadamente. Não tratá-lo adequadamente vai aumentar a chance de apresentar desgaste articular e artrose. Outra coisa, cuidado com a automedicação. Esse é um problema muito frequente, porque nós sabemos que analgésicos, anti-inflamatórios melhoram a dor em pacientes com artrose, mas não podemos nos esquecer que esses medicamentos possuem efeitos colaterais importantes. Portanto, o uso excessivo, o uso crônico de anti-inflamatórios, por exemplo, está relacionado a efeitos colaterais graves, como, por exemplo, distúrbios gastrointestinais, gastrite, sangramento gastrointestinal, problemas renais, aumento da pressão arterial, entre outros. Portanto, não faça a automedicação. Procure um médico especialista para o seu tratamento adequado, que ele vai orientar medicamentos que não prejudicarão a sua saúde, como, por exemplo, o uso de suplementos, o uso de substâncias para fortalecer a cartilagem, como nós já comentamos num vídeo anterior aqui, medicamentos que servem para o fortalecimento da cartilagem articular ou para reduzir a inflamação sem necessariamente ter um efeito sistêmico anti-inflamatório. Além da possibilidade de usar substâncias diretamente dentro da articulação, como ácido hialurônico, por exemplo, que tem um efeito local e não vai ter um efeito sistêmico, não será absorvido e ter efeitos colaterais em todo o organismo. Portanto, há uma grande possibilidade de tratamentos para se evitar medicamentos que tenham efeitos colaterais. Portanto, evite a automedicação. Sabemos que alguns casos de artrose mais avançada vão precisar de tratamento cirúrgico, que no caso existem algumas opções, artroscopia em casos leves, osteotomias em pessoas que têm um desvio de eixo da articulação, que têm uma deformidade nas pernas, ou a prótese, a artroplastia de joelho. São cirurgias que têm indicações precisas, são cirurgias que são muito eficazes quando feitas adequadamente por um médico especialista. Sabemos que todos conhecem um caso de pessoa que fez uma cirurgia no joelho e que não ficou tão bem, mas veja, não se baseie nas opiniões de outras pessoas, porque cada caso é um caso, são casos diferentes, é necessário que você procure o tratamento para o seu caso, para o seu problema, com uma pessoa que você confie e que saiba que vai te dar atenção e um tratamento adequado. A prótese de joelho é indicada em pacientes com idade mais avançada. Nós idealmente indicamos em pessoas acima dos 60 anos de idade e em pacientes com artrose já num grau mais avançado e que não melhoraram de outras formas, principalmente quando já há restrição de movimento articular ou algum grau de deformidade. Esses casos precisam procurar um médico rapidamente para evitar que o problema piore de forma acentuada. Então, a prótese de joelho é uma cirurgia bastante eficaz quando feita da maneira adequada por um médico especialista, porque é uma cirurgia bastante técnica, onde a prótese precisa ser muito bem feita, posicionamento adequado, com técnica adequada, pós-operatório adequado, para que tenha um melhor resultado. Portanto, resumindo, primeira coisa, você que tem artrose, o que deve fazer? Mudança de estilo de vida, controlar o peso, atividades físicas leves e de baixo impacto, boa alimentação. Procurar um médico especialista para cuidar do seu caso, do seu problema, seguindo as suas orientações, e recomendo que, se não houver melhora com essas medidas iniciais, esse médico especialista vai te dar as melhores orientações do que fazer daí em diante.
Muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, assistam os nossos outros vídeos sobre assuntos como esse. Muito obrigado.